Oi, eu sou a Júlia e esse é o Fala Direito Comigo. Sim, você foi iludido. O foro privilegiado não existe. Mas calma, não fica nervoso, não fica triste, porque depois da vinheta eu vou te explicar por que você foi iludido. Mas aí eu sei que você está pensando, nossa, mas o que eu vejo todos os dias é alguém ser julgado com privilégio ou alguém ter privilégios em alguma coisa. Bom, tudo bem você identificar isso e é bom que você identifique isso, mas é importante dizer que a nossa Constituição não está permitindo esse tipo de coisa. Mas então, por que raios fala-se tanto em foro privilegiado? Bom, é porque a maioria dos casos que envolve essa expressão está ligada a grandes políticos, grandes nomes e grandes criminosos. E no final das contas, a gente tem a sensação de que eles são tratados de forma diferente. E aí a gente chama de foro privilegiado. Na verdade, esse negócio que a gente está acostumado a ouvir como foro privilegiado tem o nome de foro especial por prerrogativa de função. Então, a gente percebe que está associado à função exercida para proteger o cargo ou função institucional e não está atrelada à pessoa que exerce esse cargo. Apesar de a gente também achar que só os políticos têm direito ao foro de função, na verdade, vários outros cargos têm esse direito. A Constituição determina um monte, tipo juízes, desembargadores, prefeito, governador, ministros, membros do Ministério Público, enfim, uma série de cargos públicos. Então, a Constituição diz que a criatura, para ser beneficiada pelo julgamento nesse foro especial, ela precisa ter cometido um crime comum. Então, ela pode ter matado, roubado, furtado, cometido corrupção, enfim, qualquer desses crimes estabelecidos no Código Penal. Então, por exemplo, se o prefeito da cidadezinha X não paga a pensão para o filho dele, que não é crime, ele vai ser julgado na primeira instância, porque só tem o foro especial se comete crime e não pagar pensão nesse caso não é crime. Agora, se esse mesmo prefeito pega uma arma e dá um tiro no desafeto dele e acaba matando essa outra pessoa, aí sim a gente vai ter o deslocamento da competência. E no caso do prefeito, ele vai ser julgado pelo tribunal, que você já viu no outro vídeo, que é onde atuam os desembargadores. Uma das principais justificativas para que ocorra esse deslocamento de competência é que se todos os processos começassem em primeira instância, poderia haver uma certa parcialidade do juiz, ou ameaça, ou algum tipo de pressão, enfim, alguma coisa que manipulasse a decisão do juiz. Essa é uma justificativa bem palpável, porque afinal um juiz poderia julgar outro colega, ou então um desembargador que em tese está acima dele, ou então o juiz também julgaria o prefeito da sua cidade, o governador do seu estado, enfim, então dá para entender que fica uma coisa complicada. Em contrapartida, parte da doutrina acha que o foro de prerrogativa de função tem que acabar justamente para dar mais autoridade ao juiz de primeira instância, dando mais suporte e mais estrutura para que eles consigam dar decisões totalmente imparciais, né? Apesar de ser uma posição minoritária, essa galera também acha que começar o processo no STF, como é o caso dos crimes cometidos pelo presidente da República, acaba por superlotar a Suprema Corte de processos desnecessários, enquanto essa corte deveria ser apenas acionada em flagrante violação da Constituição. A problemática disso tudo é que, como está na Constituição definindo qual tribunal vai julgar o quê, a alteração somente poderia ocorrer através de uma alteração no texto constitucional, ou numa emenda ou numa reforma constitucional. Outra problemática que envolve a prerrogativa de foro de função é que, para ter a competência deslocada, o crime deve ter sido cometido durante a função. Ou seja, para o político, a sua função começa a ser exercida logo depois da sua diplomação, que se você assistiu o vídeo sobre cassação da chapa eleitoral, você sabe quando é. Mas enfim. E para os outros cargos públicos, enfim, começa quando as pessoas assumem seus cargos mesmo. E aí, o que começou a acontecer? Aqui eu vou falar basicamente do executivo e do legislativo. A criatura, caso verídico, a criatura era governadora de um estado aqui no Brasil. E aí, ele chegou lá no restaurante e deu um tiro numa outra pessoa.
E aí ele foi processado e como ele era governador, o início do processo começava no STJ. Com toda a morosidade do processo judicial, o cargo de governador chegou ao fim, mas ele foi eleito senador da República. E o que aconteceu com o processo que estava no STJ? Subiu para o STF, pois é de competência do STF julgar os crimes praticados por senadores. Aí, 8 anos depois, ele foi eleito deputado federal, que também tem um crime julgado pelo STF. Depois de muitos anos sem julgamento e quase o crime prescrito, o que o deputado federal fez? Renunciou do cargo e virou gente como a gente. E aí o processo que estava sendo julgado pelo STF deveria ter sido mandado para a primeira instância. Esse caso emblemático não foi o único, tiveram muitos e eu vou deixar algumas referências na descrição do vídeo. Mas aí, por conta deles, o nome dessa troca de competências ficou conhecido como valsa processual. Tem outros nomes, mas eu gosto mais desse que eu acho lúdico, valsa processual. Vai ano, passa ano, vai um caso, vem outro caso, que finalmente em 2018 o STF resolveu pacificar uma decisão sobre esse assunto. E duas coisas ficaram muito claras e são muito importantes até hoje. A primeira é que ficou decidido que o foro de prerrogativa de função está vinculado aos crimes cometidos no exercício da função e relacionados a ela. E eles ainda estabeleceram um marco processual. Então, depois da intimação para apresentação das alegações finais, a competência não é mais afetada, mesmo se o agente público mudar de cargo ou deixar de exercê-lo. Ou seja, a partir de 2018, para ter o foro de prerrogativa de função, o crime tem que estar relacionado ao exercício da função. Então, aquele governador que deu um tiro na outra pessoa não teria o processo iniciado no STJ, porque o crime não tinha ligação com a função que ele exercia. Esse tema está longe de parar de gerar polêmica, porque, como eu disse, depende de alteração no texto constitucional. E por ele ser polêmico, isso é muito complicado. E por mais que o STF nos dê uma interpretação ou um entendimento sobre isso e os advogados se baseiem nela, no final não passa de um entendimento que pode mudar. Enquanto for assim, é bem provável que seja recorrente casos grandes, com personagens grandes e interesses grandes, que nos fazem realmente acreditar que privilégios existem. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo da semana. Muito obrigada para você que ficou até aqui no final. E já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e compartilha bastante para que esse conhecimento seja espalhado para a rede mundial de computadores. Que era isso que eu tinha que falar, né, James? Beijo, até semana que vem.